Olá, olá, bom dia a todos. Espero que todo mundo tenha passado um dia maravilhoso e que esse próximo dia seja um dia excelente na vida de vocês. Queria desejar um bom dia. Nosso programa Bom Dia hoje, a segunda parte está começando. Para você que está nos ouvindo aí, que está na sua casa ou que está no carro, onde você estiver nos ouvindo, pela 97.5 FM e pela 101.5 FM, queria mandar um abraço e que Deus acompanhe aí a seu dia, a sua vida. E também para você que nos ouve no YouTube e no Instagram, seja muito bem-vindos, mande sua mensagem, interaja com a gente aí, mande sua mensagem para que a gente possa compartilhar e comunicar com vocês, tá bom? Também quem quiser mandar WhatsApp para a gente poder conversar e interagir com o nosso bate-papo que vai começar, o número é 19 994 50 9626. Vou repetir para vocês aí, é 19 994 50 9626. E hoje, para comemorar aí nossa quinta-feira maravilhosa, nosso presente que é o dia de hoje, estou aqui com dois casais maravilhosos que fazem parte aí do nosso grupo de QGR da cidade. E aí eu vou deixar que eles mesmos se apresentem para você. Eu sou o Bruno Vieira, faço parte aqui da comunidade. Estamos juntos aí no programa de rádio para poder edificar e ajudar a sua vida da melhor forma possível. Quem quiser falar com a gente já fica por esses canais aí, depois a gente divulga de novo para que a gente possa interagir. E fique à vontade para se apresentar aí. Um por cada vez, hein? Sem briga. Bom dia, sou a Sônia e quero desejar aí um excepcional dia para todos nós. Bom dia, sou Paulo César. Estamos aqui nesse dia especial para bater um papo e falar com vocês todos aí. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bruno, em primeiro lugar, obrigado por esse presente, por esse convite, por estarmos aqui. É uma alegria estarmos todos nós reunidos. E vocês que nos ouvem, que nos acompanham, uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Passamos todos um excepcional dia e que Deus nos abençoe e nos conduza sempre. Uma alegria estarmos aqui. Eu chamo Cíntia, sou aqui esposa do Diego. Também queria agradecer ao Bruno e desejar um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus para todos. Que legal, que legal. Olha, vocês já conheceram, fomos apresentados, então espero que a partir de agora podemos interagir todos juntos. E qualquer dúvida, qualquer colocação, fique à vontade para mandar seus comentários e a gente poder interagir e fazer isso de uma forma bem dinâmica, tá bom? E aí, qual que é a proposta de hoje, né? Hoje a gente se reuniu aqui e a ideia é a gente falar um pouco sobre relacionamento, né? E aí eu acho que cada um pode puxar o relacionamento para o que achar mais conveniente, mas eu acho que por ser família, a gente poderia falar de relacionamento em família, que eu acho que é algo que edifica bastante quem está ouvindo. E quem está aí nessas frequências, a gente atinge bastante cidades, né? A gente chega em bastante cidades, mais de 50 cidades aí na região toda, aqui em torno de Campinas. Então, com certeza, alguém que está ouvindo essa mensagem aí deve estar ou pode estar passando ou irá passar por algum problema de relacionamento na família. E a gente conversar sobre isso é algo que pode orientar. E só deixar claro que aqui ninguém é melhor do que ninguém, melhor do que você que está ouvindo a gente. Na verdade, a gente passou por algumas situações e a gente quer falar sobre esse tipo de situações que a gente passou ou algo que a gente aprendeu e não passou, aprendeu com o erro de outras pessoas, que é a mesma coisa. Vocês também podem aprender com o erro de outras pessoas que já passaram por algum tipo de situação, né? Mas não quer dizer que somos melhores que ninguém, né? Somos todos irmãos em Cristo, em Deus, e estamos aqui para poder ajudar e somar e ter uma vida mais leve. Eu acho que a vida tem que ser leve. A partir do momento que ela não está sendo leve, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Tem problema? Sim, mas até no meio do problema a gente precisa ter paz, né? Porque senão a gente não está seguindo os desígnios de direito de Deus para a nossa vida, tá? Então eu queria começar com uma pergunta, aí a gente pode ficar à vontade para quem quiser começar respondendo, que é o que é a base de um relacionamento na família? O que é o primordial para que a gente tenha um bom relacionamento na família? Vamos lá, então. Vou abrir aqui. Eu acredito que, eu vou falar assim, o exemplo que eu tenho com a minha família, né? Que é o respeito. É o respeito e é a escuta. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre o cuidado de escutar a outra pessoa. E em família a gente costuma, em casa, conversar. E eu acho que a melhor hora que a gente tem para dividir é a hora da mesa, é a hora da comunhão, de comer em família. E eu acho que isso a gente tem que resgatar no dia de hoje, que hoje em dia cada um pega seu prato, vai para a sala, vai para o quarto,
né? Aquele horário de comunhão em família na hora da refeição é muito importante. E a gente trabalha muito isso em casa. Então, dependendo dos horários, dependendo de como que está a vida aí na correria do dia a dia, se dá para ser o almoço, às vezes não dá, é o jantar. Mas o horário que dá para estar todos reunidos. O café da manhã é mais complicado, porque é aquela correria que vai para a escola, que cada um tem um horário diferente aí no trabalho. Mas a gente sempre preza ou o almoço ou o jantar. Mas como a gente tem um horário um pouco mais livre, a gente costuma fazer os dois mesmo. Mas um deles a gente tira para falar sobre o dia, né? Então, geralmente é à noite. E aí um escuta o outro. E no começo, às vezes, quando tá na correria, assim, quando a gente tem um filho, o Renan, de 10 anos, quando tava na correria do dia a dia, às vezes não tem o que falar de novidade, né? O que você fez hoje? Foi tudo igual. Aí eu falava para ele, não, ele tem que saber o que, né? Então inventa mesmo que se não tem, o seu dia foi difícil. Quando ele era menorzinho, a gente falava, fala alguma coisa, conta para ele ter a mesma referência. Então a gente faz isso, ele fala o dia do trabalho dele, eu falo o meu. Às vezes, mãe, mas você ficou hoje em casa, como que foi? Foi, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Que eu faço atendimentos também em casa. Então, trabalho também em casa. Então, a gente tem que falar, tem que ter uma historinha. Aí ele já acostumou. Hoje, com 10 anos, ele chega e ele fala, pai, como foi seu dia? Mãe, como foi seu dia? Às vezes, até para se livrar logo, para passar aquele horário da conversa, porque ele quer ir pro joguinho dele ou ir pro computador, porque ele sabe que ele tem que passar por aquilo para depois fazer as outras atividades. Então, acho que isso é primordial na família. É a união, a comunhão. E na hora da refeição, você agradece aquele alimento que você tem no dia e faz a comunhão em família, um escutando o outro. Então, só de você falar como foi seu dia, às vezes, quando ele era menorzinho, né, a gente nem falava tudo, né, para não sobrecarregar. Agora que ele está com 10 anos, ele escuta tudo mesmo, escuta os problemas. Filho, agora tem que economizar, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Então, ele entra no meio mesmo aí para ajudar a família a crescer junto. Acho que isso é nosso ponto aí de união de família que eu quero dividir aí com vocês hoje. É isso aí. E além disso, que ela já falou tudo que a gente já faz, nós também fazemos toda noite a nossa oração. Já fazia a minha e a gente começou a fazer agora os três juntos, né? Nós somos em 3, então os 3 juntos senta todo dia, lemos uma parte do pão diário, lemos uma parte da Bíblia e conversamos sobre ela, escuta, lê, fazemos as nossas orações que aprendemos na igreja. E tudo isso a gente vai fazendo com que o nosso relacionamento só aumenta. Por quê? Até meu filho cobra a gente. Pai, a gente não vai fazer oração hoje? Pai, hoje a gente não vai ouvir uma parte do Gênesis? Não, filho, o Gênesis acabou, agora a gente vai ouvir a outra parte. Então, ontem mesmo ele comentou. A gente estava no Gênesis, né? A gente tinha acabado o Gênesis e ontem eu não coloquei nenhum. A gente só leu. Aí ele, pai, então vamos começar outro. Começa o Mateus, que a mãe gosta. Então, Tiago. Começa o Tiago, que a mãe gosta. Então eu falei, então a partir da manhã a gente começa o Tiago. Só que como hoje a gente não escutou, a gente leu um capítulo novo, que é do nosso amigo Carlos, do livro dele. Então a gente começou a ler o livro dele também. Então, além da parte que a gente faz das refeições, de sentar todo mundo junto, para ser uma família, ter o relacionamento, todas as noites também a gente faz a parte da oração, né? Um dia um pouco mais, um dia um pouco menos, mas todo dia tem a nossa oração. E isso eu acho que com isso a gente vai ficando mais próximo, mais família. Que pelo que a gente vê aí por aí, com os noticiários, as coisas que acontecem, muita gente se perde por causa disso, que não tem uma base. E essa base dificulta muito a pessoa ser como é que eu vou dizer? Uma estrutura familiar, né? Muitos se perdem por aí, você vê droga, você vê um monte de coisa, por justamente não ter isso. Então, a gente está criando isso e isso vira um hábito que se algum dia, por algum motivo, a gente não faz, sente falta, né? Isso parece que o dia não foi completo. Às vezes eu trabalhava, chegava mais tarde em casa, então não conseguia participar do almoço, nem da janta, e parece que faltou alguma coisa no dia, o dia parece que não foi completo. Então, com os horários de hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso bastante. E eu acho que é uma base para tudo. E o dia vai ficando mais leve, você encosta a cabeça no travesseiro e vê que você fez a missão cumprida daquele dia.
Então, acho que isso é muito importante para a gente ter um relacionamento não só conosco, mas com a sociedade como um todo. Legal, vou passar aqui pro outro casal poder responder, mas antes eu só queria... Já temos alguns comentários aqui. A Beatriz Gertrude mandou uns coraçõezinhos aqui. Acho que vocês conhecem, né? Corações. A Daniela Inotoli mandou aqui, que coisa mais linda. E a Flávia Pedro mandou, ô Glória, bom dia, com muita alegria, amados do Senhor. Bom dia, Flávia. Com muita alegria, com certeza, sempre. E eu queria deixar de novo os canais aí para quem quiser participar. Mande mensagem no Instagram, o WhatsApp está aberto no 19-99450-9626. Pode mandar mensagem que a gente vamos interagindo aí, tá? No Instagram também, tá sendo transmitido no BP Betão, repetindo, BP Betão. E está sendo transmitido também no Instagram, no YouTube, no canal Igreja Sem Placa, tá? Então, fiquem à vontade aí, quem quiser navegar entre essas redes aí, fica à vontade. Estamos transmitindo também pela 97.5 FM e pela 101.5 FM, que atinge aí as cidades em volta de Campinas aí, praticamente todas, tá bom? Então, vamos ouvir aí a resposta do próximo casal. Bom dia a todos, né? Primeiro, referente aos comentários, eu queria também mandar coraçõezinhos para Beatriz Gertrude, que é uma evangelista. A gente quer que, né? Estamos inspirando ela a ser uma evangelista, que na verdade é ser assim jovens que trazem assim, que sustentam os princípios de Deus aqui nesse mundo, né? Também queria mandar um abraço para Flávia Pedro, porque duas das maiores evangelistas que eu conheço, promessas do Senhor, têm 9 anos, são a Manu e a Carol, que são as filhinhas da Flávia, 2 gêmeas, né? São super queridas. E queria dizer que, olha, esse tema é interessantíssimo, porque a gente vê que a família é um projeto de Deus aqui para a Terra, né? É um modelo. Então, quando você pensa assim... Imagina, a gente compra uma televisão, fala como que eu vou instalar essa televisão. Aí tem um manual de instruções, né? Então, a família é um manual de instruções de modelo de vida aqui para a Terra, né? Então, é interessante. E aí, claro, né? Não existe receita de bolo, porque cada pessoa tem o temperamento e tudo mais, né? Que é a beleza da vida, que todos nós somos diferentes e temos identidades diferentes, mas claro que a gente tem uma identidade de Deus na gente, né? E aí, pegando o gancho aqui da Sônia, né? Que lindo, olha, Sônia, primeiro eu queria dizer, né? Aplaudir, dar joinha, se fosse emoji aqui, né? Porque realmente vocês estão de parabéns, porque essa história que você contou sobre comerem juntos, né? A gente pega, o Senhor não fez a Santa Ceia para fazer a maior comunhão que existiu, assim, o ápice da história de Jesus na Bíblia, além da cruz, é claro, mas quando ele teve a comunhão com os discípulos, foi na Santa Ceia que eles partiram o pão, né? Então, a gente nota que esse partir o pão em família, ele tem uma mística nisso que a gente não entende, mas que constrói na criança, nos pais, uma união, constrói um ambiente de escuta realmente, né? A gente teve um encontro inclusive com o Bruno, que foi muito rico, que a gente falou sobre a beleza, assim, a palavra não é a mais correta, mas assim, é o quanto a escuta é importante, o quanto a gente ouvir o outro, o quanto cada um numa casa ter a possibilidade, isso fortalece o relacionamento, por quê? Às vezes a gente está no piloto automático, né? E a gente não ouve o outro, né? A gente tem a nossa agenda do que precisa ser cumprido e do que a gente tem que fazer, e às vezes a gente não ouve o outro. E numa casa, né, numa família, é super importante ouvir. E é muito legal, vocês deram uma receita aqui, uma chave de como ter esse ambiente da escuta, que o ambiente que vocês utilizaram para fazer essa escuta foi a hora do almoço, do jantar, do café da manhã, né? E o quanto já o seu filho incorporou isso. E aí eu queria dar testemunho, porque eu conheci o filho deles e é encantador. E realmente ele fala e ouve. Eu percebi isso nele. Quando eu conversei com o Renan, ele ouve a gente, né? Então você realmente consegue ter uma troca verdadeira, olho no olho com o Renan. E isso é super lindo, viu? Eu queria dar os parabéns para vocês.
E 10 anos, né? 10 anos? 10 anos. 10 anos. Já é alguém que você tem vontade de ficar conversando, né? Porque existe uma troca linda com ele, né? A gente faz todo esse esforço do mundo com a nossa filha Beatriz, para que ela também esteja nesse meio. A gente faz também o maior esforço, porque a gente também acredita que esse é um segredo, que é a gente almoçar juntos, jantar, a gente também partilha dessa ideia de vocês. E é interessante, queria contar que quando a gente não está bem, quando a gente acaba tendo alguma discussão, alguma coisa que não é legal, tal, a gente criou um hábito para resolver isso, que é caminhar junto, ou correr. Porque daí você forma equipe, sabe? É muito legal, porque você tá ali correndo e a gente vai caminhando e correndo e numa hora o coração começa a abrir, a gente começa a contar o que está acontecendo e resolver os problemas e acaba sendo muito lindo, né? Mas eu já vou passar aqui a palavra pro Diego, para ele ter seus comentários dele, mas tudo isso, a gente tem ideias de como resolver as coisas e tudo mais, mas na verdade o que sustenta uma família é essa família estar em Deus. Isso é uma família que busca Deus, né? Então aquela questão assim, você busca Deus e aí tudo mais é acrescentado. Então, por exemplo, a gente busca Deus e aí as ideias vêm. As ideias falam, não, vou fazer essa estratégia, vou fazer... Porque, olha, tem diversos amigos, isso acontece com a gente, tem uma hora que você fala assim, olha, eu não sei o que fazer nessa situação, mas vou orar. Fala, Senhor, nossa, me socorre aqui nessa situação, e a gente se derrama em Deus, abre o coração, e quando você está fazendo isso, de repente, pumba, um insight vem, a ideia vem de como resolver, né, a situação. E aí, enfim, né, é a nossa amizade com Deus que norteia todos os outros pontos da vida, né? Então, eu queria deixar isso e mandar um abraço para todos que nos escutam e que todos tenham um dia maravilhoso, cheio de Deus. Maravilha, maravilha, que tempo precioso. Falar sobre família e sobre relacionamento em família. Desculpa, pessoal. É muito precioso. E tive o privilégio e agradeço a Deus porque nós tivemos o presente de nascermos numa família que sempre preservou essa unidade familiar. Desde o tempo dos meus avós, a gente ouve falar que família é a base de tudo. E é óbvio que ao longo da jornada, dificuldades enormes são enfrentadas. Mas a gente pôde ver, desde pequenininho, a família unida, superando os enormes desafios. E depois, no nosso núcleo, com meu pai e minha mãe, também nós fomos ensinados, desde garotinho, a preservar a família, a estar juntos, a enfrentarmos todas as situações como unidade. E agora, no nosso núcleo familiar, eu, a Cíntia, a Bia, a gente procura dar continuidade a estarmos unidos como equipe para avançar e enfrentar o que tem que ser enfrentado, né? E eu aprendi uma vez que a vida nossa é composta de um tripé, que é Deus, família, trabalho e depois todas as demais coisas, né? E quando a gente estabelece essas prioridades nas nossas vidas, a gente fica mais fácil tomar as decisões. E às vezes a gente é levado a tomar algumas decisões e fala, que loucura que é essa? Que decisão louca que é essa que a pessoa tomou? Mas se foi uma decisão tomada em prol daquilo que é prioridade, que é a família, é óbvio que Deus sustentará, que as coisas serão organizadas, serão administradas, serão alinhadas. Porque a gente está priorizando a família e priorizando o tempo de relacionamento com a nossa família, né? Desafios existem, óbvio, mas se estamos unidos, nos relacionando como família, como casal, como pais, as coisas fluem bem. E Deus, se a gente vê o nosso cônjuge como um presente de Deus para nós, como que nós vamos nos relacionar? Como que nós vamos nos tratar o presente que Deus nos deu? Com carinho, com zelo, com amor, nos esforçando para preservar aquele presente que Deus nos deu. E a mesma coisa com os nossos filhos. Se a gente vê os nossos filhos como presente que o Senhor, que Deus nos dá, a gente vai se esforçar para fazer o melhor
com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que nós recebemos do Senhor. E eu gosto muito daquele versículo que diz que Deus nos amou primeiro, né? E porque Ele nos amou primeiro, a gente transborda esse amor para a nossa família, para a nossa família maior e para a família que Cristo nos deu, que são os nossos irmãos em Cristo. Então, o relacionamento em família, ele é primordial, que cada um de nós possamos de fato nos esforçar para zelarmos pelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. E é isso. Uau, hein? Nossa! Ué, se puder só ajudar a gente esqueceu um copinho de água, por favor, pra galera aqui, tá? Obrigado. Eu seguro aqui um pouquinho enquanto você pega. Então, nossa, quantas chaves, né, cara? A gente vê... se você que está nos ouvindo aí conseguiu pegar só algumas chaves, espero que você esteja anotando aí algumas coisas que estão sendo faladas, porque eu acho que faz sentido a gente anotar, hein? Eu aqui, só dessas conversas, já peguei algumas chaves. Ó, primeira, almoço ou jantar, enfim, família, eu acho que é algo que é realmente importante. A leitura junto também da palavra é importante, é outra coisa que ficou se falado, que eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais fazer isso com os filhos. Eu sei que o dia a dia é desafiador, a gente está no meio do movimento, né? E é esse que é a dinâmica, né? A gente sair desse ritmo hipnótico para poder fazer as coisas diferentes e viver fora dessa loucura do dia a dia e trazer a consciência. E quando a gente fala de trazer a consciência, é a gente viver esse momento diferente, né? E depois a gente também teve aqui a parte de fazer uma caminhada ou correr, fazer alguma atividade junto, pra gente resolver os problemas, que eu também achei uma sacada sensacional. E não tem como, né, gente? Quando você vai fazer uma caminhada com uma pessoa, você pode parar pra pensar, né? Mesmo que falar, não é exercício, eu vou pra tal lugar com uma pessoa, você tá junto ali, chega uma hora no momento da caminhada que você começa a falar coisas que você até fica pensando, mas por que eu estou falando isso? Porque esse momento ali está sendo oxigenado seu cérebro, uma série de coisas corporais estão acontecendo, que eu acho que vem à tona algumas coisas, né? E esse momento de comunhão, de vivência ali, vão se revelando coisas diferentes, né? Enfim, essas foram as 3 principais que eu peguei, mas, nossa, cada um que foi anotando aí no momento tem várias chaves para a gente entender. E eu queria agora levantar uma outra questão, mas antes eu só queria, aqui ó, as mensagens que estão chegando. O Emílio dos Santos mandou: um abençoado dia a todos. Amém. Assim será com meus netos para a glória do Senhor. Amém. E aí o Diamante Profissional aqui mandou: muito bom, parabéns. Olha aí, tá vendo? Pessoal participando, não fique você de fora também não, manda sua mensagem, faça perguntas, se tiver algo que você quer saber da galera que tá aqui, de qualquer um ou de todos, mande perguntas aí através do WhatsApp 19994509626 ou pelos chats do Instagram ou do YouTube, que a gente tá aqui de olho vendo tudo que tá chegando aqui, tá? Pode ficar tranquilo que não vai passar batido não, a gente tá aqui acompanhando para que haja de fato essa interação, porque eu acredito muito nesse movimento colaborativo das coisas funcionarem, né? Então, assim, não só a gente está aqui passando experiências que a gente viveu ou aprendeu de forma não vivida, né, através de leitura ou de exemplos, mas eu acredito também que vocês fazerem isso de forma colaborativa, a gente pode acrescentar muito mais. Porque às vezes a gente está falando algo e não vem na nossa cabeça, mas vem uma pergunta aqui que direciona para aquilo. Isso é o mover do Espírito Santo, né? A gente vai caminhando de acordo com o que vai se acontecendo. Porque o Paulo mesmo falou que ele começou a ler o livro do Carlos Lucas, que era quem era para estar aqui essa semana. Aí a gente começa a entender alguns moveres muito loucos de Deus, que essa semana era para ele estar aqui, porque a galera aqui da igreja está todo mundo numa caravana para Israel. Então, o Carlos Lucas foi quem ficou responsável para fazer os programas e coordenar as coisas. Mas aconteceu uma situação com um familiar dele, ele teve que ir para o Nordeste. E aí a gente está assumindo aqui, cobrindo todas para resolver tudo que precisa resolver. Estamos aqui. Quer dizer que somos menos que eles ou mais que eles? Não. Quer dizer que estamos fazendo o que tem que ser feito. A nossa porção é essa, estamos aqui, vamos fazer. Convidei outras pessoas. Eu tenho certeza que tudo isso é um arranjo de Deus para que essa palavra que a gente está falando aqui alcance quem precisa ser alcançado. E é isso. Eu acredito nisso e está tudo certo. Espero de verdade que você também acredite e esteja vivendo esse momento. Tá bom? Então, vamos continuar. O que eu queria... Pode falar. Não,
só para fechar, que eu acredito que você vai trocar de assunto, né? Eu queria só deixar mais um comentário aqui, que eu vejo que pra gente é uma chave muito legal. Que uma família se une muito quando a gente se vê como uma equipe, né? E uma família é uma equipe de Deus. E aí tem várias estratégias, né? Então, assim, eu queria convidar cada um dos ouvintes a pensar como que a família dele, que estratégia que ele pode, dentro de cada pessoa da família, para virar uma equipe, né? E a gente é interessante, porque às vezes a gente foi... Diversas vezes aconteceu a mesma coisa, que a gente foi viajar, às vezes aqui dentro do Brasil, às vezes fora... E a gente tava lá, por causa de viagem, fica um clima meio tenso, atrasa a mala, e a gente sabe, sai sempre mais ou menos assim. Só que quando a gente se vê sozinho, num lugar estranho, a gente se une rapidinho. Nossa, aquilo que tava, assim, uma inimizade, rapidinho, a gente faz amizade, forma uma equipe, porque precisa, como equipe, lidar com uma situação adversa, né? Então, eu queria deixar um convite aqui para que cada família também pensasse, assim como se pudesse implementar esse hábito de almoçarem juntos, terem esse ambiente de conversa, de escuta, mas também como pensar assim, estratégias para poder se ver como uma equipe mesmo, unidos. Falar assim, olha, então é muito importante fazer uma viagem em família, para se ver no outro ambiente, ter ambiente de intimidade em família próxima também. Então, às vezes viajar só a família próxima para ter um ambiente de escuta, ter um ambiente de conversa, né? Então, é muito importante. Queria deixar essa dica aqui para que cada família pensasse. Teve uma amiga uma vez que queria deixar essa história. Os dois filhos estavam brigando muito. E eles eram duas crianças, né? Eu não lembro a idade exata agora, mas era em torno de 9, 10 anos. E aí, ela conversando comigo, eu falei, você precisa... Eu dei essa dica para ela, falei, olha, dá um jeito dos dois se verem como equipe. Ela falou, já sei, vou colocar eles no mesmo time de futebol, eles vão ter que usar a mesma camisa. E aquilo resolveu um pouco. E os dois começaram a usar a mesma roupa depois. Mas aquilo foi um símbolo só, mas eles rapidinho se enxergaram como falando, não, a gente é do mesmo time, sabe? A gente é da mesma equipe. E é muito importante a família criar essa unidade de perceber que é uma equipe e que precisa, né, vencer o campeonato da vida, que é se encher de Deus e estar aqui na Terra sustentando todas as adversidades que vão chegar, que são muitas, né? Mas é isso, queria deixar essa dica aqui também, que foi bem legal. Muito bom, hein? Espero que você esteja anotando aí, porque são muitas dicas, muitos conselhos. E eu acredito que, de fato, se tudo que você anotou, você seguir pelo menos uma parte, já vai fazer uma mudança na sua família, né? Com certeza. E tem mais comentários chegando aqui, ó, eu vou ler para vocês, para que incentive outras pessoas a participarem. A Dalgisa Aleixo mandou parabéns pela iniciativa, orgulho de vocês. Já tá falando especificamente com alguém, né? Obrigado, Didona. E a Flávia Pedro mandou aqui, ó, muito bom, ponto importante também, estar inserido no corpo de Cristo. Vejo como uma proteção, uma cobertura espiritual. Muito bem. Olha, os comentários estão tão importantes quanto as nossas conversas aqui, hein? Ver que vem tudo complementando. Por isso que eu acho que é importante o participar, né? Para a gente poder complementar algo que às vezes passa na dinâmica aqui. Tá? Agora, continuando o assunto, eu pensei em mudar de assunto, mas como você falou, eu acho que é um sinal para a gente não mudar. Então, o que eu queria pensar sobre? Só para a gente refletir. Quando a gente está falando de relacionamento, a gente falou várias coisas. Hoje, eu acho que a gente, como pais, a gente tem um objetivo maior, depois, claro, de buscar o reino e as coisas de Deus, que é a gente treinar nossos filhos, né? Para que eles sejam pessoas melhores, mais evoluídas que a gente, enfim, uma série de coisas assim. Mas eu queria dizer também que, da mesma forma que a gente está tão empenhado em treinar nossos filhos, eu acho que dentro da família, até pela questão que eu acredito também, que a criança é algo tão puro, né? Quando vai passando a idade, isso vai se quebrando um pouco, né? Tão puro, mais próximo do divino que a gente tem na Terra é a criança, né? Então, assim... eu acho também que eles são os pontos mais vulneráveis da família, né? Por algumas coisas que chegam por eles e por eles não terem algum filtro e tal, o que isso é bom em partes, né? Mas tem a parte de poder se corromper um pouco mais fácil, embora quando se tem os princípios dentro de casa e família e tudo mais, isso se torna mais difícil, né? Então eu queria levantar uma pergunta, como a gente blindar, eu não sei se blindar é a palavra, mas como a gente atuar ou trabalhar nos nossos filhos
para que eles tenham uma envergadura maior sobre essas, vamos chamar de ameaças que vêm do externo, né? Com coisas ruins, com as coisas que estão acontecendo, ou com questão de desviar dos caminhos, esse tipo de coisa, assim. Porque quando a gente fala de filhos, a gente vê muitos relatos, né? E eu acredito que tem pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, enfim, que passam por situações desafiadoras com os filhos, né? Então, assim, a gente fala algo específico para os filhos de como a gente faz o trabalho de poder blindar ou acompanhar, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, para que eles tenham menos possibilidades de ser corrompido pelo todo. Porque a gente sabe, né? Aí que eu queria deixar uma dica de livro, que é Mais Esperto que o Diabo. É isso, né, o nome, né? De Napoleão Hill. De Napoleão Hill, exatamente. Porque ele fala de muitas possibilidades de entrar no ritmo hipnótico, que a gente sai do pensamento consciente. A gente entra no automático e aí o automático sempre vai ser do inimigo, porque a partir que você entra no automático, você está deixando de ver as coisas que estão acontecendo. E ali fala de muitas possibilidades e situações que são usadas, sim, para desviar a gente do caminho e manter a gente nesse ritmo hipnótico, né? Que é a TV, a escola, os professores, em alguns casos até os próprios pais, a família, enfim, quando a gente está vivendo de uma forma não intencional, né, para isso. Então, assim, o entorno, ele busca a gente, né, desvia a gente para esse caminho. Então, eu queria abrir esse ponto, essa pergunta, para a gente debater e falar um pouco sobre o que vocês querem falar aí. Vamos falar sobre. Vamos lá. Que parece um outro assunto, mas tá ligado com o mesmo, né? Sim. O livro eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu vou dar mais uma vez um exemplo da nossa família aqui. Uma coisa que eu faço muito com o Renan é não proteger. Eu acho que a gente tem que pensar na criança como eles escutam tudo, eles veem tudo, e a primeira coisa é falar a verdade. Então, nunca esconder porque é criança. Então, a proteção que eu vejo muito nos dias de hoje é que, sabe, os pais protegem tanto que a criança fica mimada, né? A gente escuta muito falar. Mas esse mimado ele vai levar para a vida toda. Um exemplo que eu dou, assim, de escola mesmo, que é o que eu estou passando com ele, né? Que ele está com 10 anos. Mãe, tal amiguinho tá me atrapalhando e eu vou pedir para a professora me mudar de lugar. Não. Se ele está te atrapalhando, você tem que descobrir o porquê que ele está te atrapalhando. Você não vai mudar de lugar, porque a vida não vai ser assim. Lá fora você não vai poder falar, esse vizinho tá me atrapalhando, eu não quero ele aqui, mãe. Esse colega de trabalho, eu não gosto dele aqui, eu não quero ele aqui. Vai lá e fala pro seu superior que você não quer o seu amigo de mesa do lado porque tá te atrapalhando. Então, quando ele vem falar alguma coisa para mim, eu falo, não, filho, você tem que encarar por que ele está te atrapalhando, se ele está te fazendo alguma coisa, se ele está te prejudicando, que a professora pode intervir, tudo bem, mas mudar ele de lugar, não, porque e aí, vai vir outro amiguinho, vai vir outro, como que você vai fazer, né? Então, eu acho que é isso, deixar eles entenderem que a vida hoje tem que ser encarada, não é mãe e pai, o professor ou avô que vai proteger. Né? Então, é sempre partir para o entendimento. E eu acho que isso é um ponto-chave aí. A proteção, tomar cuidado com o tipo de proteção que você dá para o seu filho. A gente tem que educar, mas a gente tem que mostrar também para eles que a vida lá fora não é aquela convivência da família. Então, muitas vezes eu sempre trago no dia a dia isso para ele. Não, filho, não é assim. O amiguinho na rua fez isso, mas e aí? Você tem que resolver. E sempre entender o lado do outro. Filho, pode ser que na casa dele teve algum problema, pode ser que teve alguma situação que ele ficou mais rebelde. Então, você procura entender o porquê que o amiguinho está te atrapalhando e você pode ajudá-lo a ficar melhor. Né? Se ele está te perturbando de algum jeito, mostra para ele uma outra coisa para ele estar fazendo. Atrai ele para uma coisa que ele vai estar fazendo bem em vez de estar te atrapalhando. Então, isso é uma coisa que eu costumo passar aí. Em família aí pra gente estar ajudando nesse crescimento tudo. Aí. Já falou? Vai embora. Perfeito, Sônia. Eu acredito que é isso mesmo, sabe? Trabalhar com a verdade, né? E dentro do que você colocou, eu super concordo. Eu só colocaria a mesma coisa com outras palavras, assim, né?
que é o seguinte, meu ponto de vista, né? O que a gente precisa formar na criança? É a identidade dela. Porque uma criança que entendeu que ela tem uma identidade forte, que ela é filho amado de Deus, ela está pronta para as adversidades do mundo. Porque se chegar um professor, por exemplo, vou dar um exemplo, incitando, falando, olha, droga tudo bem, assim, se for limitado. Quer dizer, qualquer coisa que venha adverso, se essa criança tem uma identidade forte, ela vai falar, olha, esse professor, né? Eu conheço várias crianças pequenas, que eu considero, assim, de uma idade, de uma mente em formação ainda, que chegou para mim e falou, tia Cíntia, olha, a professora estava falando uma coisa errada sobre a ciência. A criança, ela conseguiu identificar um viés político, um viés, sabe, de uma coisa numa professora. Eu super admiro isso. Por quê? Porque é uma criança que teve uma identidade forte, formada pelos pais. Mas aí vem um grande desafio. E aqui eu queria deixar uma grande chave. Que eu aprendi com uma amiga que trabalhava na Unicef. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, acho que uns 15 anos atrás. Ela disse o seguinte, ela falou, olha, observa uma criança. Ela falou que, e isso ela trabalhava fora do Brasil. Ela falou, olha, observa uma criança. Aquela criança é exatamente o reflexo dos pais dela. Por quê? Porque a criança, ela não absorve palavras, ela absorve um exemplo, tudo. Você pega uma criança pequena, o olhar que ela dá para um adulto, ela lê o adulto inteiro, a roupa que está vestida, tal. Foi legal, a gente recebeu o Bruno, né, e o Heitor na nossa casa, e eu achei muito legal, porque o Heitor, ele entrou assim, pá, ele deu um scanner na casa, ele falou, pai, tem um sofá parecido com o nosso, entendeu? Foi a primeira coisa, ele deu oi, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele fez uma leitura de ambiente, né? Ele estava absorvendo, ele estava aprendendo com aquele ambiente. Então, o que acontece? Para ter crianças com identidade forte, firme, nós precisamos que estejam perto dessa criança adultos que espelhem essa identidade. Olha, como é que eu falo para uma criança amar a Deus se eu não amo a Deus, né? Como é que eu falo para uma criança que ela não pode brigar com o amiguinho, se quando ela chega na casa dela, o pai e a mãe estão brigando? Como é que eu falo para uma criança, falo assim, olha, não vai falar, você não pode falar mal das pessoas, né? Não é legal, não é ético, enfim. Mas aí eu tô lá falando mal de alguém, sabe? Então, olha, é muito desafiador, porque quando a gente fala sobre blindar a criança, eu acho que sobre o mal que existe no mundo, que pode afetar ela, é muito desafiador. Por quê? Porque vai envolver dos adultos que estão próximos dessa criança todo um comprometimento com Deus, com a verdade, com princípios, com comportamentos, com hábitos saudáveis. Como que a gente ensina um hábito saudável para uma criança? É praticando, né? Então é desafiador mesmo, assim, porque vai envolver um empenho de vida nosso, um empenho em todos os sentidos, né? Porque a criança, ela espelha. A gente ensina instruindo, mas ensina com exemplo. E aqui eu queria deixar um convite, porque é extremamente importante, como, né, a Flávia falou nos comentários, está inserido no corpo de Cristo. Ou seja, frequentar uma igreja onde existe uma comunidade saudável, porque isso é muito real. Às vezes você chega para uma criança e fala assim, olha, você não pode agir assim, porque isso não é legal e tudo mais, tudo bem. Só que quem que está falando para ela? São os pais, entendeu? Só que ela vai para um ambiente, aí de repente ela vai ver que os pais do outro amiguinho falam a mesma coisa. E os outros pais falam as mesmas coisas. Aí ela fala assim, não, você tem que ter amor por Deus. Aí ela vê os pais tendo amor por Deus. Mas aí ela vai ver que os pais dos amiguinhos também amam a Deus. E aí a outra pessoa também. Então, quer dizer, aí você vai construindo, você fala, não, olha, é verdade, né? Eu tô numa sociedade, assim, uma comunidade forte. Quando você está numa igreja que espelha isso forma a identidade da criança tão legal, que ela vai para a escola, alguém vai oferecer para ela, falar, isso aí não está certo. Ela vai saber identificar o que é certo ou não, e ela vai ter força para negar, às vezes, aquele convite que é dissuasivo, assim, é um convite, né? Porque, assim, para estar nesse grupinho, que é o grupinho descolado, você precisa agir mal, entendeu? Que é onde é o passe para você entrar naquele grupinho. Ela vai falar, não vou fazer agir mal aqui, porque eu tenho um grupo que é forte, que me sustenta. Quem é esse grupo? É o grupo
dos amigos do meu pai, da minha mãe, que agem certo. Então, ela tem um grupo para ela estar, que não precisa ser aquele grupo onde ela se sente segura né? Claro, não quer dizer que é uma bolha, que a gente vai viver isso para sempre, mas sustenta muito um aprendizado, sabe? É muito, muito bacana. É isso que eu queria deixar. Só antes do nosso amigo completar, o Diego completar, tem uma mensagem aqui, o Márcio Fidelis. Mandou parabéns, queridos Diego e Cíntia, pela iniciativa assistindo aqui de Santo André. Aí, ó, você vê? Até onde a cidade não chega, o YouTube chega. Eu queria mandar um abraço pro Márcio Fidelis, foi um amigo meu da faculdade e é um fiel patriota que trabalha na polícia e faz um trabalho lindo. Um abraço, viu, Márcio? Olha que legal. Só queria complementar algumas coisas que eu fui pegando, porque isso eu deixo pro final e depois eu não lembro mais. Mas que eu achei legal, né? Essa parte da verdade, que eu acho que faz todo sentido. E eu em casa tenho realmente essa política de... Até essas coisas que se falam de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, todas essas histórias eu nunca falei pro meu filho e pro próximo que vai quando começar a entender, também não quero falar. Porque eu acho que cria-se uma dinâmica na cabeça da criança. E geralmente quando ela descobre que é mentira, não é por você, pelo pai, pela mãe, ela descobre por alguém na escola, os amigos, já é o primeiro passo de se quebrar a confiança com o pai e com a mãe. E aí eu antes de ter filho já, pensava assim, e eu depois fui ratificado isso com algumas pessoas aí que também agem dessa forma, porque quando a gente fala isso, imagina assim, você fala pro seu filho, olha, o Papai Noel, tá, e cria todo aquele enredo, aí tem gente de fantasia e tudo mais, até aí tudo bem, mas a criança tem que saber que aquilo não é o real, né, aquilo ali não é real, porque a partir do momento que ela imagina que aquilo é real, e quebra, que alguém fala pra ela, fala, olha, o Papai Noel não existe, é uma pessoa que tá ali embaixo e tá dando presente, mas quem tá dando presente é seu pai, é sua mãe. Ela quebra uma confiança com você, ali é os primeiros passos que ela fala, opa, então tudo que meu pai e minha mãe falam, eu não posso acreditar, eu tenho que relevar algumas coisas. Já começa a se criar um filtro, né? E aí depois entra nessa outra situação que a Cíntia comentou, da questão do grupo, de estar entre uma sociedade, um corpo de Cristo. Eu acho que isso também é maravilhoso, mas também entra uma outra situação. Não adianta você ser uma pessoa no corpo de Cristo, ou nos grupos, ou qualquer coisa, e dentro de casa ser outra. Porque é o que quebra também uma confiança com a criança, mano, eu vejo meu pai e minha mãe, quando ele tá no grupo, né, no grupo ali de, qualquer grupo que seja, ou na igreja, ou nas casas, né, participando dos grupos que a gente participa e tal, é uma pessoa, mas chega em casa é outra pessoa, porque lá ele fala que tem que amar a Deus, lá ele fala que tem que amar o próximo, lá isso e tal, mas chega em casa, aí começa a xingar, aí começa a quebrar as coisas, aí chuta o cachorro, aí não sei o que, sabe, essas coisas muito loucas, aí xinga o vizinho, não sei o que. Então, na verdade, o que você tá plantando na cabeça da criança? Que, você tem que ser pessoas diferentes, em ambientes diferentes, e você fala coisas que ela não pode acreditar. Então, isso vira uma bagunça na cabeça da criança, que realmente é complicado. Depois você acha que, quando o mundo, as coisas de fora vem colocar coisas na cabeça da criança, ela não tem um alicerce para entender, porque, para ela tem essas dualidades, entendeu? Então, ela fica perdida. Né? Então, meu ponto de vista, um papel de pais onde você é uma coisa tem que ser sempre, em casa, onde for, e não mentir para os filhos, porque a partir do momento que você mente e ele descobre que é mentira, por mais que você esteja querendo ajudar, é outra coisa que eu não me... vamos tomar uma injeção que não vai doer. Não, eu falo a verdade. Você entendeu? Eu falo a verdade. Eu falo, filho, vai doer, só que assim, é uma dor suportável, eu falo, só que é a minha opinião, então a dor é relativa, eu explico tudo isso, é relativa, mas é imprescindível você tomar isso, porque dependendo da situação, essa injeção serve para isso, 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 e se não tomar assim, vai ter que fazer isso, e pode ser que se agrave assim, explicar toda a situação, colocar tudo em pratos limpos para a criança, né? Ela, vai entender? Talvez não tudo, porque cada criança tem a sua idade, sua fase. Mas o importante é jogar aberto e limpo, né? Porque senão depois a gente não tem como contestar. Você imagina você chegar com uma criança depois de um tempo e falar, olha, mas isso aqui é tal. Não, pai, você já mentiu pra mim, porque você falou isso, isso, isso. Então, às vezes ela não fala isso, mas no subconsciente ela tá pensando. Então vamos lá, agora eu vou deixar o Diego continuar. Uau! Olha, amigos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, não sei o quanto está sendo impactante para vocês, mas para nós aqui está sendo muito enriquecedor demais. E, Brunão, nossa filha já tem 15 anos, mas se nós tivermos mais um filho, algumas coisas vamos aplicar. Essa história do Papai Noel aí, do coelhinho, faz todo sentido. Na minha cabeça é novidade, mas faz todo sentido.
E eu li uma vez que o que a criança absorve do 0 aos 12 anos fica impregnado no subconsciente dela. E lá na frente ela vai ter reflexos e atitudes baseado naquilo que ficou impregnado do 0 aos 12 anos. E de repente uma quebra de confiança assim para o pai, às vezes numa inocência, né? Do jeito que nós agimos. Quantas vezes falamos do Papai Noel e do coelhinho para Beatriz. E depois pode haver uma quebra de confiança. Coisa que nem passa pela nossa cabeça. Obrigado por esse compartilhar. Enriquecedor demais. Se tivermos mais um filho, mais site, vamos ver. Fica a dica. Mas... Ó, vamos profetizar, hein? Vamos encher o mundo de criança. Mas aqueles que nos ouvem mais uma vez, queremos agradecer. E especialmente ao seu Emílio e à dona Dalgisa, são meus pais. Obrigado. E não há como falar de educação de filhos se não trouxer à memória aquilo que nós aprendemos mais uma vez quando crianças. E acho que é um momento oportuno para agradecê-los, porque meus pais sempre nos conduziram para bons ambientes, para ambientes espirituais. E sempre nos ensinaram o que é certo, o que é errado, e através do exemplo de ajuda ao próximo, de apoio, sempre que havia essas situações na nossa vida. Então nós aprendemos bastante. E procuramos, de certa forma, aplicar isso com a Beatriz. E uma das coisas que sempre foi premissa para nós é expor a Beatriz ambientes saudáveis. E ensinar para ela os conceitos, né? Porque não havia dúvida no nosso entendimento de que mais cedo ou mais tarde a Beatriz e todos os nossos filhos seriam e serão expostos ao mundo. As coisas que o mundo prega, as coisas que o mundo ensina, a infinitude de barbaridades que são ensinadas, né? Mas nós tínhamos em mente que se desde pequenininha fosse exposta a bons ambientes, ao que a gente entende que é verdade, ao que a gente entende que é princípios, ao que a gente entende que de fato tem valor, ela poderia, lá na sua adolescência, fazer uma análise com que ela já havia visto do que é certo e errado. Ela poderia pensar assim, puxa vida, estou vendo isso daqui, mas com os meus pais, com as pessoas que eu convivo, eu vi outras coisas, eu aprendi outras coisas, então vamos ponderar. E estabelecer esse núcleo familiar baseado no relacionamento, na transparência, na amizade, é super importante. Porque a criança na adolescência, quando for enfrentar os seus dramas, ela vai saber que tem um porto seguro dentro de casa para abrir o seu coração e trazer os mais diversos temas para conversar. E aí a gente vai ter a oportunidade de continuar ensinando dentro daquilo que a gente acha que é correto. E o que a Cíntia comentou também, né, de estarmos num núcleo espiritual, na família de Cristo, convivendo com pessoas do bem, a criança ou o adolescente não vai só chegar no pai e na mãe, vai se chegar para conversar com aqueles que são amigos, com aqueles que são próximos. E se são pessoas que partilham da mesma sintonia que nós, vai poder contribuir e orientar. E eu me lembro aqui de uma passagem que nós tivemos recentemente, que foi muito marcante na nossa vida, e eu acho que o tempo é oportuno para comentar e compartilhar. A Beatriz está com 15 anos, né? E já está nessa idade de ir para festinhas, aniversário, né? E as amiguinhas todas fazendo 15 anos. E foi em algumas, e tinha uma determinada festa que ela gostaria de ir. E nós estávamos um pouquinho cismados pela temática da festa, né? E aí ela foi com um amigo dela, o Henrique, que é sobrinho nosso, de família amada, que compartilha a nossa trajetória junto nos mesmos princípios, né? E foram para a festinha. E nós chegamos lá para conhecer os pais, apresentar. E eu tinha algumas crianças bebendo, né? O funk ia acontecendo. E aí saímos de lá com o coração apertado, né? E combinamos de pegar eles às 10 horas. Mas indo para casa, nós falamos assim, ó, quando for umas 9h30 a gente já vai lá. Mas, meus amigos, qual foi a grande surpresa nossa? Não deu 15 minutos que nós havíamos saído do telefone toca. Papai, vem buscar, porque isso aqui não é ambiente para nós. Então isso encheu a gente de alegria, encheu a gente de orgulho. Aí nós pegamos as crianças, a Bia, o Henrique, passamos, pegamos as meninas, fomos para a pizzaria, fizemos a nossa balada lá e a noite foi maravilhosa. Então isso para a gente foi fruto do que foi ensinado ao longo do tempo e que pôde
proporcionar uma análise de julgamento do que é certo, do que é errado, do que faz bem e do que não faz. Então, isso é muito precioso, que a gente ensina para as nossas crianças durante a infância e no início da adolescência. É isso, meus amigos. Nossa, hein? Uau, gente. Quanta experiência, hein? Compartilhada. Nossa, cara. Olha, e para complementar aqui, Emílio dos Santos, acho que você conhece, né? Mandou: Diego, temos muito orgulho de ti. Deus o ilumine cada vez mais. Eu acho que essa questão de honrar, né, pai e mãe, é um princípio básico, né, cara? Tipo, se a gente não cumprir, não honrar pai e mãe, como que outras coisas vão acontecer? É pouco provável que o resto aconteça, né? Então, é um princípio básico. E é legal a gente ensinando isso pros filhos, né? Olha, outra oportunidade eu vou falar com mais tempo, né? Porque a gente já tá chegando pro nosso final do tempo. Passa muito rápido, né? Mas, assim, eu acho que o passado é algo que não pode nos condenar pro futuro. Mas, assim, todo mundo teve um passado, né? Eu tive um passado, uns problemas com bebidas e tudo mais, enfim. Nada muito grave, né? Mas coisas de jovens, enfim. E hoje eu vejo, nessa mesma linha do que você está falando, eu estava no mercado essa semana e eu vi uns 3, 4 jovens, assim, abraçados, pegando um monte de bebida e saindo, tudo alegre e tal. Cara, a hora que eu vi aquela situação, só veio uma coisa na minha cabeça. Eu parei no canto do mercado que eu tava ali e comecei a fazer uma oração para aqueles jovens, entendeu? Porque eu não sei se lá na minha época alguém chegou a fazer esse tipo de coisa, mas hoje o que eu penso cara, eu pensei em conversar com eles, mas eu falei, do jeito que eles estavam ali, não ia ser receptivo, né? Podia ter ido, talvez podia, mas eu achei que era mais prudente fazer uma oração, fiz uma intercessão por eles ali, para que realmente aquilo não seja algo que vai definir a vida deles, porque em alguns casos e é triste, né? Mas e é legal, né? Esse ambiente, sua filha já chegou no ambiente e entendeu que não era para ela. Então vamos caminhando para o final, gente. Falta 2 minutinhos para acabar o nosso programa. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aí até o final, né? Espero ter levado um conteúdo bacana. Todo mundo aqui espera ter contribuído com a vida de vocês. E quem quiser... Alguém quer fazer oração? Alguém quer orar? Paulão, quer orar? Não, vai. Eu não queria orar, não, mas eu queria mandar um abraço para minha... Eu só queria a Daniele, que é minha sócia e irmã do Diego, né? Eu queria mandar um abraço para ela, porque é aniversário dela hoje, né? E ela tá acompanhando a gente aqui. Então eu queria mandar um abraço para ela e desejar tudo de maravilhoso. Parabéns. Diego, quer orar? Posso fazer só um agradecimento antes? Claro, pô. Agradecer a oportunidade da rádio, o aprendizado que nós temos aqui, essa frequência, esse calor humano que só agrega na vida da gente. Você falou de calor humano. Lá fora tá até frio, que a gente tem que ligar o ar, tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo como que é? Como é? A gente chegou com frio, né? Começou a esquentar. Então, esse calor humano, esse aprendizado de cada dia, que só enriquece mais ainda a nossa vida, o nosso dia, nossa, como é que fala? Convivência, né? Então, agradecendo mais uma vez você, a oportunidade que o Bruno deu pra gente estar nesse momento. Pena que o tempo é curto. A gente fica aqui o dia inteiro falando e não para. A gente tem uma noção pelos nossos QGR. O assunto começa e de repente tem que parar, senão a gente não sai de lá. Então, agradecendo e a todo mundo que está participando junto conosco aí. E não vai vender nada? Hoje não. Hoje não. Agora não. Hein? Já estava de manhã já, mas com certeza. Pode falar se quiser, Sônia. Não? Vai, então, a gente já estouramos o horário, já perdemos o... Mas queria agradecer a todo mundo que estava aí com a gente. Um grande abraço, fica com Deus. Mas o Diego vai fazer oração para quem continua com a gente no YouTube e no Instagram, nos despedindo das rádios aí. E vamos fazer oração e no final a gente faz a despedida para quem está assistindo a gente online. E a Daniele mandou aqui, ó: Bruno, que Deus continue te abençoando e usando sua vida para construir o reino de Deus na terra. Amém. Sempre. A oração todo dia é essa, para que a gente seja usado e... vamos tirar os filtros aí para que Deus continue nos usando sempre. Vai lá, Diegão. Amém. Vamos orar então. Convido vocês a fechar vossos olhos e vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de graça, nós te agradecemos, ó Deus, em primeiro lugar, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. As suas misericórdias se renovam a cada amanhecer e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor até aqui nos ajudou, ó Deus. Amém, obrigado, ó Pai, por este momento precioso que nós tivemos, compartilhando, ó Deus, sobre relacionamento, sobre aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através de nós. Te agradecemos pela vida do Bruno, louvamos ao Senhor pela vida dele, que deu-nos a oportunidade
de falarmos do teu amor e sobre família neste tempo. Obrigado, Pai, que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, abençoando todas as famílias, ó Deus, abençoando aqueles que estiveram conosco, acompanhando, bebendo dessas palavras compartilhadas. Abençoe, Senhor, de sabedoria aos pais, ó Deus, para conduzirem seus filhos nessa jornada, no caminho do bem, com propósito, com princípios, ó Deus, e vá derramando da sua sabedoria sobre os pais, sobre os filhos. E nós, ó Pai, honramos os nossos pais que nos deram a vida, que se esforçaram para nos conduzir pelo caminho do bem, fazendo sempre o melhor possível, independente do que tenha acontecido. Nós honramos a vida dos nossos pais, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue abençoando cada um de nós nessa jornada, e que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida do Bruno, este programa, e que vidas sejam impactadas por esses momentos preciosos que aqui existem, e que o Senhor seja glorificado aqui na nossa terra, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Ó, a Flávia Pedro mandou aqui, parabéns, muito bom, amados. E a Flávia também mandou, super parabéns, Dani, tô falando do aniversário, né? Ó. Sua linda, preciosa, filha amada do Senhor. Ó, parabéns, Dani, pelo aniversário, né? Então é isso, gente, eu queria agradecer esse momento, né? Foi uma hora que passa muito rápido, né? Acho que a gente pegar uma hora pra fazer qualquer outra coisa não passa tão rápido assim. Mas é algo precioso, assim, esse momento de comunhão é algo que eu busco sempre, né? Eu vivo por esses momentos, então quando eu sei que vai ter alguma coisa assim, eu continuo aí. E só convidar vocês que hoje às 17 horas tem culto aqui, nesse mesmo canal, no canal Igreja Sem Placa, e hoje, por coincidência ou não, sou eu que vou ministrar o culto, então todos estão convidados, a quem quiser participar presencialmente aqui nesse mesmo endereço, na rua 9 de julho, 533, fica convite. E quem quiser seguir assistindo online também, nesse mesmo canal aqui, vai ter o link aí, às 19 horas, vai rolar o culto hoje. Ainda não sei qual vai ser a palavra, porque eu vou meditar com Deus ainda, conversar um pouco, vamos ver o que vai rolar. Mas quem estiver presente e quem estiver assistindo online, com certeza vai ser uma bênção aí para todo mundo. E é isso. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente, um grande abraço a todos, que Deus possa continuar iluminando a vida de vocês, que Ele já está aí presente, e sempre haverá o sol, amanhã sempre vem, e tem a noite ela é um pouco conturbada, turbulenta em alguns sentidos, né? Cada um que está vivendo a sua experiência, mas é acreditar que o sol sempre vem pela manhã e as misericórdias se renovam todos os dias. Então eu só queria me despedir. Alguém que mais se despedir? Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, aprendendo sempre. Muito bom. E Cíntia? Perfeito, agradeço a todos que estão participando. Bruno, Diego, Cíntia. E não é hora de vender agora? Ainda não. É que vendedor, gente, sempre tem o espírito da venda. Em algum momento ele vai querer vender. Eu tô só aqui esperando qual vai ser o momento. Deixa o contato, fala alguma coisa que você faz aí, pelo menos, para as pessoas. Bom, que você fala aí alguma das suas rendas, suas coisas. Faz alguma coisa aí. Trabalho hoje com venda de caixas de papelão para empresas, quem tiver aí precisando de alguma coisa, só contato com a gente. E também como agente imobiliário. Aí, ó. Quem quer comprar, alugar, vender. Quem quer mudar, né? Mudar, qualquer coisa a gente faz. Comprar, alugar, vender, na verdade, intermediar. Nós orientamos. Aí, ó. Orientamos a pessoa. O nosso foco é orientar a pessoa e ajudar a pessoa. A venda é a consequência. Pronto, aí, ó. Contatos 011. Pode falar. 11 9 6400 2155. Pronto, Paulo. Mais conhecido como PC. E aí, ó. Um corretor que... Vamos colocar a mão no fogo por ele, gente? Ou não? E tá abençoado. Vamos. E tá abençoado hoje também. Tá abençoado? É aniversário dele hoje. Parabéns, Paulo! A gente tá... Mais um ano de vida. A gente tá falando do aniversário da Dani lá e o PC aqui, cara. Só esperando. Vai ganhar um abraço, hein, gente? Foi mais um presente que eu tive hoje ainda aqui nessa rádio. Pronto, aí, ó. Eu comecei o dia com o pé direito. Aí, ó. Tá vendo? Amém, amém. E aí, gente? Maravilha. Eu também quero agradecer Bruno, Paulo, Sônia, querida mãe Saico e a todos que estiveram conosco. Foi um tempo realmente precioso, enriquecedor. E, Bruno, quando nós começamos um pouco antes ainda, eu pensava assim, será que nós vamos ter assunto para ficar falando uma hora? E eu acho que, como o Paulo disse, nós ficamos aqui a manhã toda, a gente
teria coisas para compartilhar e receber dos irmãos. Então, obrigado, Bruno, por esse tempo. Agradecemos a rádio e foi um tempo realmente precioso. Obrigado. Eu queria dar os parabéns para o Paulo. Obrigado. Né? E me despedir de todos, deixando um grande beijo no coração. E dizer que o maior presente que a gente pode ter na vida é a revelação de quem é Deus e a identidade de que somos filhos amados, né? Amizade com Deus. Então, desejo isso para você, Paulo. Obrigado. E para todos que estão ouvindo a gente. Um grande beijo no coração. Você falou que a gente não tinha para 1 hora, já passou de 1 hora. E vamos ter que encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas só para encerrar aqui os comentários, a Daniele, né, mandou aqui, ó, aniversariante, né? Paulo e Sônia, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muitas vendas, Paulo, que tudo prospere. Amém. A Flávia mandou, ó, quero saber o que ele vende. Já falou. Então, se você quiser mudar, alugar, comprar, vender imóveis, é só imóveis? Qualquer coisa, casa, terreno. Qualquer coisa, pronto. Qualquer coisa, fale com o PC. Ele passou os números, daqui a pouco ele repete o número de novo. O Hélio também, Pedro, mandou, bom dia, cheguei tarde, mas depois quero saber de tudo. Excelente dias, meus irmãos. É isso aí, Hélio, só rolar a barrinha da timeline aí pra trás, você vê a conversa toda aí. A gente entrou na segunda hora do programa, a partir das 8. A primeira teve o Jairo aí fazendo uma conversa, um bate-papo com o Raul, né? E aí a gente entrou a partir dos 50 e poucos minutos de programa, a gente entrou aí. Tá no YouTube, tá bom? O Flávio Pedro mandou Conexões Celestiais. Amém, meu irmão, tamo junto. A Flávia, né? A Flávia que mandou. Já tô até confundindo aqui, ó. Aí o Emílio mandou, parabéns, meus irmãos, que Deus o abençoe sempre. Emílio, o pai do nosso amigo Diego. A Flávia de novo. Eita, Glória, parabéns, Paulo. Valeu, Flávia. É isso aí. Aí você vê, no final a gente tem todas essas experiências e ainda 2 aniversariantes. Um acompanhando aqui no chat e um presencial aqui. Gente, agora pode ficar tranquilo que terminando aqui, a gente vai dar um abraço aqui no nosso amigo por todos vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Amém. Valeu! Valeu.